Deixa eu ver se ele vai mesmo. Né? Não vai? E por que 2 celulares? Porque agora um nosso alimenta o YouTube e o outro é a live online. Meu Deus. Se você perdeu a palestra, o YouTube não vai estar. Legal, hein? E hoje nós postamos, porque é aniversário do seu Zé, né? Aniversário do seu Zé hoje. Aí postaram um vídeo, deu quantas visualizações? Mais de 30 mil visualizações. O núcleo tá chique demais, né? E aí, cachorrão? Hoje nós vamos fazer uma palestra referente à energia do amor. Todo mundo sabe o que é, né? Amor. Mas a gente também sabe o que é violência, não sabe? Vocês são daquele tempo, como é que falava? Escreveu, não leu, o palco meu. Não era assim? Eu também era. É uma coisa interessante que a gente vai aprendendo como é que funciona. E é uma energia tão interessante que ela, dentro dos nossos lares, dentro dos nossos objetivos, é uma energia que ela prevalece. É uma coisa muito interessante, porque a gente vem trabalhando aqui, eu venho trabalhando há 35 anos no meio espírita, né? O núcleo tem 28 anos que foi fundado. E é interessante que a espiritualidade lá atrás não queria saber se a gente era maloqueiro, se a gente era o que fosse. Eles queriam que a gente aprendesse as energias que nos envolvem. Então foi uma coisa que, pouco a pouco, foi mudando a característica de vivência de muitos de nós aqui. Não só minha. Né? Porque quando eu comecei a conhecer o negócio, eu era muito briguento. Resumindo, era bem maloqueiro. Né? Aí o Stefano que me conhece. O Marcelo me lembra de mim bastante. E falavam para mim assim: você precisa estudar espiritismo para você poder trabalhar espiritualmente. Para mim foi na contramão de tudo isso. Quando eu comecei a trabalhar com o Dr. Fritz, ele falava para mim assim: amigo, a energia que você vai utilizar chama-se amor. E eu falava: eita, coisa louca, mano, como a energia do amor, né? Que é isso aí? Ele falou: você vai aprender como é que é isso no seu dia a dia. Por isso que todos nós temos as nossas tarefas. Então não adianta a gente querer achar que vai nascer asinha de anjo, um estalar de dedo nas nossas costas, porque não vai. Ok? Mas foi uma coisa interessante que à medida que a gente vai trabalhando e vai estudando, né, no nosso caso foi pela questão da doutrina, né, a gente começa a ver que essa carga energética ela existe e ela foi nos modificando. Então é uma coisa tão interessante que a gente começou a cuidar das pessoas, né, começou a trabalhar. E hoje é uma situação que a gente não sabe viver sem. Aí você fala: mas por que disso daí? É que a gente não consegue viver sem. Porque é uma energia do universo. Essa questão do amor não está ligada somente a nós. Ela é uma energia universal que está inserida no fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal, para a gente entender, é uma energia do universo. Tudo
é movida por essa energia cósmica. E eu comecei a estudar isso, eu falei, eu tô pirando, não é possível. E aí a gente começa a ver que realmente tem extrema ligação com o nosso eu. Porque esse fluido está em cada um de nós. E é uma coisa interessante que se nós pegarmos todos nós aqui hoje, o que mais você quer? Que o planeta esteja o quê? Bem, que tudo flua bem, que a gente tenha paz, né? Que a gente tenha prosperidade. E isso está em todo o nosso universo. Hoje, nós aqui, na Terra, nós estamos ainda num mundo de expiações e de provas, entrando numa regeneração. Então tem muita treta acontecendo ainda aí. Mas já tem planetas extremamente evoluídos dentro dessa energia. Então chega um ponto que muitos planetas do universo, e a Terra vai chegar nisso, o amor vai ser uma coisa natural. Vai ser uma coisa natural. Não vai ter tipo, ele tem, mas ela não tem. Vai ser uma coisa muito simples. Nós não vamos ter mais a questão das desigualdades aqui. Porque vai chegar um ponto que essa energia do amor, a gente não vai conseguir mais olhar para o lado e ver gente sofrendo. Só que isso vai se estender não somente a nós, obviamente toda a população planetária que nós estamos vivendo. Então hoje, o que nós temos que fazer? Temos que ir lá para a Serra Azul, temos que ver comida para as pessoas, temos que ajudar as pessoas. Vai acabar isso daí, porque vai chegar num ponto hard. Nós vamos se preocupar, dentro de um tempo, com outros planetas em sofrimento. Deu para entender? Então será que os irmãozinhos, os ET, não estão olhando por nós? É uma coisa tão interessante, que essa energia é tão forte, que uma vez Chico Xavier, ele desdobrou, para quem não sabe desdobramento, a gente desprende do corpo físico e a gente sai em espírito. E a gente pode viajar milhões de quilômetros que o nosso corpo fica conectado. Olha que maravilha, hein? Já pensou se fosse assim com o carro, não precisava abastecer? Podia viajar para longe. Eu fui para o Rio de Janeiro ontem, precisa abastecer 3 vezes. A gente não precisa, tá vendo? Ele foi lá atrás de Júpiter. E lá tinha uma nave pequena, aproximadamente 30 quilômetros de diâmetro, a nave. E o Chico foi levado lá para conhecer o comandante dessa nave. Olha só que doideira, hein? Ele foi lá e conheceu esse comandante da nave, que falou o seguinte para ele, falou: Chico, trabalha na energia do amor e cuida do teu próximo como você vem fazendo, e cuida de ajudar as pessoas no teu planeta, porque esse será o caminho. E ele falou assim para ele: você sabe muito bem que Francisco de Assis, vários espíritos sempre falam que fora da caridade não haverá salvação. É a energia do amor que está ligada nisso daí. É uma coisa louca. E o Chico ficou prestando atenção nele, e ele falou: nós cuidamos do seu planeta, para que não haja invasões e mais interferências do que já existe. Então, às vezes eu fico vendo a mídia, né? A mídia até falaram que ia ter uma nave que ia pousar em cima do estádio para sequestrar o Neymar e os caras lá, né? Eu falei, meu Deus do céu. Aí você pega uma pessoa que não está acostumada com isso daí, escuta um negócio desse, né? Mas existem irmãos que já estão num processo evolutivo na lei do amor muito além do que a gente imagina. Os caras estão cuidando da gente, sabe dos nossos limites, sabe
de tudo que nós temos que passar, e estão lá pacientes, nos orientando, nos intuindo a sempre fazer o quê? O melhor. Só que não são todas as pessoas que ainda têm acesso a isso daí, né? Por isso que nós estamos no quê? Na peleja, no trabalho de fazer as coisas progredirem. Eu uma vez falei pro seu Zé, falei, pô, seu Zé, mas esse progresso aí é um pouco chato, né, meu? Porque, pô, caramba, a gente é uma gotinha de água no oceano, né? Para fazer isso daí. Nós estamos falando aqui, entre todos nós aí, 150, 200 pessoas por semana, né? Ele falou, filho, às vezes o balde está tão cheio que se você botar uma gota d'água dentro dele, ele transborda. Aí eu falei, caramba. Então, o que eu peço para vocês? Preste atenção nessa energia. Essa energia é uma energia que está sendo muito trabalhada aqui no núcleo. Semana passada, seu Zé veio aqui e deu um baile em nós. Foi um baile. Quem esteve aqui presenciou a energia que ele exalou no nosso meio aqui, de amor ao próximo, foi algo fora do comum. Nós, todo mundo apreensivo, estava achando que nós ia tomar, ser chamado a atenção, né? Eu já ia falar besteira. Exatamente. E assim o cara veio, mudou tudo. Por quê? Ele já está com essa energia do amor. E ele vem passando isso pra gente. E ele começou a falar tudo o que a gente tinha que fazer, de modificar, de ajudar quem está do nosso lado. Porque se eu ajudar vocês, e cada um de vocês ajudar mais meia dúzia, o negócio expande. E é isso que ele vem falando para nós, sabe? Não abandone as pessoas em sofrimento. E a gente começa a ligar essa evolução planetária, o universo com essa energia de luz aí, juntamente com nós, e a gente começa a entender que essa energia é realmente muito forte. Porque a gente vem trabalhando e convidando vocês a todo instante para fazer o mesmo, porque realmente a modificação através da energia do amor vem. É uma coisa fora do comum. Hoje, eu não consigo mais olhar para uma pessoa e ver uma pessoa sofrendo e eu bem. A gente tem que dar um jeito de ajudar. O universo trabalha nesse formato. Os planetas que estão mais evoluídos que nós, eles já é natural para eles. Nós estamos gatinhando aí, né? Mas é uma coisa muito louca, porque a gente vê pelos trabalhadores da casa, por vocês que vêm, os contatos, a energia que rola, que é exatamente isso que eles nos pedem. Porque uma vez eu falei para eles, como é que essa casa chegou nesse tempo todo? Eu falei para ele assim, pô, nós nunca fizemos uma demanda, né? Nunca matamos um cabrito, nunca fizemos nada. Ele falou, mas vocês usaram uma energia chamada amor, filho. Vocês passaram intempéries que todos nós passamos quando nós temos o que dentro de nós? O amor ao próximo e a vontade de modificar. E realmente quando a gente foi ver os perrengues que se passa todos os dias, o que nos leva? Realmente é a nossa renúncia, o nosso amor pelo próximo, pela nossa família, pelos compromissos assumidos na espiritualidade que a gente tem e que a gente vem para fazer isso daí acontecer. Bezerra fala, estende tua mão dadivosa em socorro daqueles que sofrem. E a gente começou a fazer isso lá atrás, e a gente começou a ter experiências absurdas dessa energia que acaba nos envolvendo, sabe? E que eu convido vocês para sentirem isso. Aonde, Reinaldo? Qual que é o dia? Vai ter um dia aqui? Não, na sua casa.
Chega lá, cata teus familiares, aquele que é mais difícil. É muito legal, você pega ele nos colarinhos, entendeu? Olha, vem aqui. Eu amo você. Fala para a pessoa. Seu Zé fala, tem uma figura, aqui acho que não tá, mas no Google tem, dá uma olhada lá, uma figura de Jesus Cristo segurando uma corda. Vocês já viram isso? Jesus Cristo segurando uma corda, seu Zé preso na corda, chegando num charco e recolhendo os irmãos em sofrimento lá. Aquilo me marcou demais. Porque a gente sabe que muitas vezes aquele charco está repleto do quê? De ódio, muitas vezes, de vingança. Por isso que está aquela energia densa. E ele está ali, o Jesus Cristo segurando ele e ele recolhendo os caras lá. Aí um dia eu perguntei para ele, eu falei, qual a sensação disso? Ele falou, amigo, não é uma questão de sensação, é onde você chega e o que você pode transmitir para as pessoas. Então ele conta, ele narra, que quando os irmãos estão já com a energia estudada, já está libertado, mas o ódio ainda está na cabeça, ele falou que essa energia do amor, eles abraçam aqueles irmãos que estão no charco, pega e traz no peito aqui, como se fosse um filho. Os caras desmontam. Porque eles sentem essa energia diferente. Está acostumado na ira, no sofrimento. Quantos de nós não vemos essa conturbação aqui? E aí, pela questão da evolução que nós vamos adquirindo, eles vão lá, recolhem, traz, e os caras desmontam. Por causa dessa força energética, gente. E ele fala, nós estamos salvando muita gente. Nós estamos tirando muita gente da ira, do sofrimento. E eu escutava ele, eu ficava assim, ó. Porque é uma coisa distinta ao que esse cara faz. É uma falange de mais de 70 mil espíritos, a falange do Zé Pilintra. É um exército do bem. Eu tive a oportunidade de sentir essa força dele e dessa falange. Uma vez que isso me tocou muito, e por isso que eu sigo trabalhando e não tenho vontade de parar nunca mais. Foi uma vez que nós estivemos perto do Natal, nós fomos a um campo gigantesco. E o Zé, a falange deles estava toda reunida, de mão dadas assim, eles tudo de chapéu. Várias falanges de preto velho, de médicos, de guardiões. E nós fomos para doar ectoplasma, a energia do ser humano vivo. Por quê? Aí nós falamos, caramba, por que trouxeram nós nesse perrengue aqui? Eu olhava lá embaixo, lá no meio, parecia que o meu olho tinha um microscópio, porque eu via de perto, como eu estou vendo vocês assim. Eu vi Jesus Cristo. E todo mundo, daqueles seres, doando energia, e a única coisa que saía era amor, gente. E eles tudo aqui assim, eles olhavam para o alto, brotava energia dos caras. Jesus falando com um ser de treva. Pesado. Pesado, pesado, pesado. Um dos 666, já ouviram falar? Jesus assim, ó, de braço cruzado e o ser espiritual blasfemando e todo mundo naquela corrente. Eu não sentia outra energia, não sei se amor, gente. Quando nós conseguimos ver, Jesus fez assim. Nós vimos que ele olhou na bolinha dos olhos do cara. Ele pegou, deu a mão.
o ser. O ser relutou de pegar na mão dele. Todos em volta, assim, ó. Todo mundo orando. Na hora que ele deu a mão, o ser relutou, mas pegou na mão dele. Ele mudou de corpo. Ele voltou a ser o que ele era. Ele voltou a ser o que era, ele perdeu aquele formato grotesco, trevoso dele. E nós tudo assim. Jesus foi e abraçou. O ser desmontou na mão de Jesus, gente. Sabe o que eu escutei no meu ouvido? Filho, é isso que você tem que fazer com o seu próximo. Estenda a sua mão a todos que te busquem. E peça a todos que estão à sua volta que estendam a mão a todos que os busquem. Não é um privilégio de ninguém. É a energia que vai ser exalada no mundo. E vocês têm que ser esse exemplo. Foi uma coisa fora do comum. Eu contei para a Fernanda, eu chorava que nem criança. Apesar que quase eu não choro, né? Mas eu falava, Fê, eu vi Jesus. E a hora que ele abraçou aquele homem, meu Deus do céu. E é interessante que os seres que estagiam no mal, eles não se apresentam como a gente. Eles se apresentam grandes, em forma de serpente, de lobo, de várias formas que eles se apresentam. Para quê? Para intimidar. A hora que Jesus colocou a mão nele e que ele mudou, o seu Zé falou assim, sabe quem que é esse ser que está abraçado com ele? Eu falei, não. Montezuma. Já ouviram falar? Matou gente, hein? A ira. Aí a gente fala, porra, matou gente pra caramba. E como é que Jesus vai buscar um cara desse? Porque é o amor, gente. E Jesus já sabe, e é o que nós temos que aprender, que o amor ultrapassa tudo isso daí. E a gente passa a entender como é que as pessoas são. E que nós temos que salvar essas pessoas. Outra pessoa que entendeu muito isso daí foi Mahatma Gandhi. Porque Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. E ele foi levado para Júpiter para ficar 1000 anos para analisar tudo o que ele fez de errado. Ok? Mahatma Gandhi falou, eu vou lá cuidar dele. Será que a gente teria coragem de ficar 1000 anos lá? Apesar que Júpiter parece que é 75 a 100 graus negativo. Imagina viver lá, acho que não tem nem roupa para ir lá. Acho que casaco não dá, né? E Gandhi está lá cuidando dele. Porque eu acho que Gandhi também entendeu isso daí. De que o amor tem que ultrapassar tudo, gente. O amor é o alicerce de tudo que nós fazemos. Vocês cuidam das suas famílias? Como é que você cuida da sua filha? Amor? Não é verdade? Você gosta da sua mãe? Você gosta da sua mãe? Amor? A senhora gosta de mim? Ó, oh, não. Caramba, meu. Coisa linda. Mas é um amor. Aí a gente começa a aprender nisso daí, a gente começa a levar no nosso dia a dia. Antes a gente ia para as ruas, eu, Júlio, o pessoal, era assim. Aí, irmão, quer um lanche? É um só, hein? Hoje a gente tem vontade de abraçar os caras. Não é? Eu sou... Você ia para a rua passando. Eu sofri muito com isso, porque a Fernanda, quando eu chegava em casa, ela ligava uma VAP para me esterilizar, né? Mas a gente abraçava as pessoas. Meu, você olhava as pessoas assim, aquele sofrimento, sabe? A gente chegava, e aí, irmãozão? Os caras, ei, parceirão! Pá, abraçava, a Fernanda tremia no carro.
Você vai pegar Covid. Ninguém da rua, nós vimos, pegou Covid. Ninguém. Nós não pegávamos Covid com eles. E os caras eram sedentos de um abraço, de um bate-papo. Nós fomos aprendendo a levar essa energia do amor para eles. Falava a língua deles, porque a gente sempre foi da maloca também. E aí, irmãozão? Ô tio, firmeza? Aqui tá tudo certo. O que você tá precisando? Tá com fome? Só um pouco. Mas você tá sozinho aí? Ô tio, não vem ninguém trazer comida aqui. Nós estamos num perrengue. Foi aí que um dia, seu Zé falou para mim assim, eu sempre falo isso porque foi uma lição que eu aprendi de amor muito grande. Ele falou, ô filho, apesar que eu acho que ele tem uma paciência muito grande comigo. Ô filho, em vez de você brigar com os meninos que pegam 2 lanches, 3 lanches, tá vendo aquele que vai vir aqui? Eu vi o cara na fila, mano. E o cara assim, ó. Aí ele foi chegando. Ah, boa noite. Boa noite. Sabe o que é, mano? Eu precisava aí de 2 lanches, porque tem um fulano que tá precisando de um lanche. Seu Zé falou assim, olha nos olhos dele. Eu olhei no olho dele assim, fiz assim, o lanche é pra você, irmão? O cara desmontou. Ele fez assim, ele falou, parceiro, tu não leve a mal, eu tô tentando enganar o senhor aí, mas é pra mim mesmo, porque de manhã não tenho o que comer. Entendeu como é que a gente vai aprendendo o amor? Aí eu falei, pega mais lanche aí. Quantas vezes eu não vi senhoras aqui fazendo lanche e orando pelos lanches? Vi as pessoas fazendo, montando os lanches, falando que isso sirva de alimento espiritual também para essas pessoas. É o dia a dia que nós temos que buscar essas energias. Não temos outro caminho a não ser nos doar, ajudar quem nós puder. Mas nós vamos viver ajudando? Sim, porque nosso planeta está precisando disso. O que nós vamos fazer? Vamos ficar na lição, em cima do muro, vendo todo mundo passando perrengue e você aqui? Eu não consigo. E aí você vê essa energia bater em você, sabe? E ela que vai nos lapidando. Nós fomos lá para a Serra Azul de Minas Gerais, se Deus quiser, amanhã nós estamos indo para lá de novo. Nós chegamos na casa de Cássia. Como é que chama aquele senhor magrelão grandão lá? Seu Ataíde. Esse senhor virou para nós e falou assim, ó, moço, mó barato, a singeleza. Nós fomos lá levar comida, lembra, Julião, para eles? A esposa dele muito bem assim, descalça, com roupa maltrapilha. Foi lá, juntou meia dúzia de quiabo, que era o que eles tinham para comer. E chegou para nós, né? Olha, esse aqui é um presente para vocês. Eu quase peguei o quiabo, né, Fê? A Fê bateu na minha mão. Pá! Aí nós olhamos e falamos, meu Deus do céu. Aí esse senhor, o marido dela, falou assim, ó, tem uma moça aqui em cima, que eu acho que está passando fome aqui. Vocês não podem ir lá levar comida? Nós não achava a casa, né? Casa 2 depois do barranco 3. Casa 2 depois do barranco de areia, já não tinha mais areia, que a areia tinha tudo com a... Aí rodamos, achamos a casa de Cássia. Lembra disso? Aí chegamos lá, estavam umas crianças tudo no chão lá, brincando, tudo descalço, tudo sujo. Chama a mamãe. Aí as crianças, já viu, alguém mineiro aqui? Tem algum mineiro? Mineiro é tudo desconfiado, né? As crianças já ficaram assim e tal. Eu falei, não precisa correr não, só chamar a mamãe. Aí ele ela, mãe. Aí essa moça veio. Nós falamos assim, você é a Cássia? Sou eu. Nós vamos trazer comida para você.
Ela começou a tremer. Ela falou, moço do céu, vocês vieram trazer comida para nós? Sim. Aí ela falou, eu rezei a noite inteira para ter cuidado de comer para os meus filhos, porque tem um pacote de farinha na despensa. Entrou o Júlio e a Cleusa. Ela falou, pode vir comigo, vocês não estão acreditando? Os paulistas, né, tudo desconfiadão, pá. Chegou lá, né, Julião? Meio pacote de fubá para dar de comer pro dia seguinte para as crianças. 5 crianças. Eu estou contando isso, não é para vangloriar, mas para tocar vocês, que vocês façam o mesmo. Tem muita gente na nossa volta que precisa da gente. Nós andamos 890 quilômetros para levar uma cesta básica. Essa moça tremia, ela começou a chorar, ajoelhou. Aí foi a maior prova para mim, porque eu gosto de doce, né? Aí eu tinha comprado um monte de doce para mim, a Fernanda catou meus doces, deu tudo para as crianças. Eu falei, Jesus Cristo é o Senhor. Foi meus Danone, lembra? Chocolate, mano, foi tudo. E eu falava, Fernanda, as crianças estão passando fome. Eu falei, poxa vida. Oi? Nós pegamos o Danone e falamos, Tó, o que é isso, tio? Eu não sabia o que era Danone. Aí nós demos Danone. Eu tô contando isso porque é a energia que move, que muda a gente. Eu tentei pegar, a Fernanda me bateu. Eu falei, você não sabe o que é isso? Não. Eu falei, aí ela, na minha mão, falou, deixa para as crianças. Aí tivemos que dar um manual de instrução, né? E aí elas comeram. Mas é para a gente entender que, como núcleo e como vocês nas suas casas, a energia é do amor. Hoje a gente está começando a entender o que é isso, sabe? Do que move todo o nosso meio, a perseverança, a vontade de vencer. O núcleo está trabalhando pra caramba. Nós conseguimos agora o Asas. Foi uma farra, mano, quando nós conseguimos o Asas aí. Só Deus para saber o perrengue que foi para conseguir. Nós fomos, a primeira vez eu fui com a Fernanda lá no cartório, né, Fê? E eu sou super calmo, né? Aí entregamos papel assim, falamos, agora vai, né, Fê? O cara falou, tem isso pra fazer. Eu falei, irmão, você tá de sacanagem, velho. O cara olhou pra mim assim, eu falei, porra, resolve essa parada aí. Eu falei, nós estamos há 1 ano pra resolver esse treco aqui, meu, não tá dando mais pra esperar. O Fernando olhou pra mim e falou, você tá de calma. Eu falei, tá bom. Aí pusemos papel de novo, saiu, né, Fê? Saiu agora saiu o CNPJ. E agora nós estamos batalhando, orando, acendendo vela, pedindo pro seu Zé, para que uma situação que a gente tem na mão se resolva. Porque vai mudar toda a trajetória de muita gente aqui dessa casa. Só que os irmãos estão também trabalhando para que isso não ocorra. Mas antigamente, eu falava assim, não adianta brigar porque nós vai conseguir. Tamo junto. Tamo junto, mano. Hoje eu olho e falo assim, não perde o tempo de vocês, se junta na gente, mano. Olha a diferença. Exatamente. É natural. Hoje eu falo para eles assim, falo, em vez de vocês baterem na gente, dá uma força. Vem pro nosso lado aqui. E às vezes eu escuto assim, sabe? Mas se eu for, o patrão vai me bater. Eles sequestraram minha família espiritual. Aí eu falo assim, mas tem um senhor chamado Zé, que vai salvar a tua família. Eles ficam assim, ó. Será? Falou. Eu acreditei nele, ele me salvou. Jesus me salvou e vai salvar vocês também. Mudei. Outras épocas a gente pegava um pedaço de pau e falava, pode parar que não vai resolver. Hoje não, fala, vem. Sabe a diferença? Essa é a diferença.
Tudo isso que a gente quer é para aumentar a nossa lide no bem. Tudo que a gente quer é poder convidar vocês para vir com nós. Cada um dentro do seu setor. Se tu faz comida, ajude nós na comida. Você é cozinheiro? Acertei? Vem ajudar aqui. Às vezes muito do que está na cabeça do povo, filha, é os nossos próprios medos e os nossos resgates. Essa energia chama de amor é que vai fazer você melhorar. Para todos vocês. Pensem, levem, ajudem. Que é a única forma de a gente melhorar. E hoje é nosso dia. Nós não somos somente um pilintra. Nós somos 77 mil. Mas, pasmem, todos nós fomos tocados por Jesus. Ele estendeu a mão para nós e falou: vem, filho. Sinta a energia que eu sinto. E hoje nós não sabemos trabalhar se não for ajudando nosso próximo. De mostrando o caminho do bem a todas as pessoas, do que nós temos que seguir. De ver uma pessoa sorrir e dizer: eu melhorei. Façam isso. Semana passada eu pedi pro povo aqui. Na hora que tu sentir um abraço, fia, é indescritível. Me desculpe de chegar assim, mas aqui estou para desejar todo sucesso na vida de vocês. E que vocês saibam que nós espíritos caminhamos do lado de vocês, incentivando ao progresso, a melhora, a sentir essa energia do amor e divulgar cada vez mais o bem que Jesus Cristo nos ensinou. Tire as pessoas do chão, abrace-as, dê de comer, incentive-as a viver no progresso, a se desprender do mal. Porque, como disse Bezerra de Menezes, numa das reuniões que nós fomos, o tempo urge nas nossas portas e sobreviverá aquele que a energia do amor prevalecer no coração. Esse é meu voto a todos vocês, pelo nosso grande dia, 7 de julho. Estamos aqui em festividade, mas levando a todos os senhores para caminhar no progresso do amor ao próximo e ao bem, sem olhar quem. Do seu irmão, do seu amigo, Zé Pilintra. Que Deus salve a força, não minha, mas de todos vocês. Que vocês cuidem dos seus familiares. Salve quem vocês puder, caminhando de nosso lado. Deus os abençoe. Vamos fazer uma oração?
Relaxe. Se conecte com essa espiritualidade de luz, nessa força do amor que vieram nos ensinar na noite de hoje. Respiremos. Sentimos toda essa força energética à nossa volta, nos limpando, nos higienizando, nos incentivando ao progresso, como veio aqui seu Zé nos dizer. E do meu coração, e sei que de todos os trabalhadores, que vocês tenham o melhor nos seus lares, que vocês tenham muito progresso, muita paz, muita harmonia, muito amor, e de coração e de alma. O que vocês precisarem desta casa, aqui estaremos prontos para ajudar. Zé, muito obrigado pelos ensinamentos que tu nos envia todos os dias, os ensinamentos que vocês nos traz todos os dias, que possamos transferir isso aos irmãos e a toda essa casa que trabalha na seara do bem, repleta da luz de Jesus Cristo. Que possamos continuar, Senhor Jesus, atendendo a todos que nos buscam. Que possamos ter a força desses espíritos de luz sempre. Que o núcleo possa continuar estendendo suas mãos a todos, Senhor. Que possamos aumentar o nosso exército do bem e da caridade. Que possamos continuar sentindo essa energia tão pura, essa energia do amor. Que possamos continuar enxugando lágrimas, tirando o medo, a angústia dos corações dos nossos irmãos. Que a gente possa, Senhor Jesus, continuar atendendo a tudo e a todos aqui. Que possamos estender essas luzes para as salas de cromoterapia, para as salas de passe, todos os ambientes desta casa. E que possamos estender aos lares de todos os irmãos que aqui estão também essa força, essa luz tão importante. Guia-nos, Senhor Jesus, nos caminhos à Serra Azul de Minas Gerais. Que possamos continuar cuidando e ajudando Dona Conceição na cidade de Tiradentes. Aos irmãos de rua, a todos. Que possamos continuar ajudando, ajudando e ajudando. Que tenhamos uma semana de muito progresso, uma viagem muito importante, com muita proteção e amparo, meu mestre. Que possamos lá ser recebidos pelo prefeito, levar a cura e a melhora da dor de muita gente que tem a hanseníase, a lepra. Que possamos voltar com os nossos corações repletos de amor e de paz. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja, graças a Deus. Gente,
Escuta o final dessa música. Pode aumentar, Júlio. A frequência dessa música bate 496 MHz. É uma música feita por Hans Zimmer. Chama-se Aurora. Preste atenção na música, na frequência dela, ó. Olha essa parte. Escuta.